E aí, galera esperta, que é professor Beto Brito do canal Literatura Legal, e estou aqui neste aulão maravilhoso online para contribuir com seus conhecimentos literários. Vim convidado a participar desse aulão que vai revisar o que há de mais importante para o Enem. E aí eu peço, antes de mais nada, que vocês possam passar no meu canal, o Literatura Legal, e se inscrever, beleza? Eu posto semanalmente conteúdos literários direcionados primordialmente para o Enem, beleza? Preparados? Seguinte, meu povo, olha só. O assunto de hoje é modernismo. Eu apostei em modernismo por quê? Porque desde o Enem passado, certo? Desde os antigos Enems, esse é um dos conteúdos mais respeitados. A gente sabe muito bem que ao mudar o governo, mudou também o modelo de pensamento do INEP. Isso faz com que a gente termine apostando em determinadas ideologias, como por exemplo a ideologia nacionalista. E aí então, devido a isso, eu decidi falar de modernismo primeira fase no Brasil, porque é um conteúdo nacionalista e muito cobrado no Enem desde anos anteriores, beleza? Seguinte, pessoal, primeira coisa que a gente deve saber. O modernismo, para chegar aqui no Brasil, a partir de 22, ele recebeu ainda fortes influências das vanguardas europeias. No final do século XIX, para o início do século XX, São Paulo se transformou na cidade mais rica do Brasil. E aí surgiu uma burguesia intelectual que bancou seus filhos para que eles pudessem estudar na Europa. Eles vão para a França. Lá eles se deparam com o quê, pessoal? Com o cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo e voltam para o Brasil com pensamento renovado. Querem colocar em prática essas ideias modernistas. Só que aqui eles esbarram numa elite acadêmica erudita que não permite que eles possam mostrar suas ideias. Daí o que é que acontece? A Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal, onde o propósito era reunir o máximo de artistas o possível, da literatura, música, pintura, escultura, para que eles pudessem dar o seu grito de alerta, para que eles pudessem dizer assim: basta, nós temos uma nova forma de produto cultural para apresentar a vocês. Nós somos os modernistas. E aí então participaram daí, pessoal, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, representantes máximos da literatura desse período, Villa-Lobos na música, na escultura Vitor Brecheret, o que mais? Na pintura Anita Malfatti. Então foram inúmeros artistas que hoje em dia são tão lembrados e consagrados, mas que na época eram esquecidos. Professor, qual a grande proposta dessa primeira fase do modernismo? Na verdade, pessoal, eles próprios diziam assim, não sabemos o que queremos, sabemos o que não queremos. Nós não queremos continuar com aquela arte do passado. Agora, o que vai ser? Sei não. Bora testar aí para ver no que vai dar. Então, no fundo, a grande proposta era não ter proposta. Legal, hein? Na verdade, pessoal, ao não ter proposta, eles foram experimentando, criando coisas novas, até que hoje em dia, quando nós avaliamos as obras deles, nós percebemos que eles são, basicamente, autores inovadores, porque eles queriam mudar a maneira de fazer arte, então eles vão inovar de inúmeras maneiras: verso livre, verso branco, linguagem popular, temas do cotidiano. Eles eram autores nacionalistas, exaltavam o país, a cultura, os elementos brasileiros, agora de uma maneira mais crítica. E eles eram irreverentes, porque eles queriam trazer para a arte literária, pessoal, um aspecto diferente daquele formalismo do passado, do clássico, do erudito. Então eles disseram, o brasileiro gosta de piada, gosta de tirar onda, gosta de paródia, então vamos ser o momento do deboche. E aí então começa a primeira fase do modernismo, que vai adquirir o nome de fase da destruição, fase heróica ou simplesmente geração de 22. Os principais ícones dessa fase são Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que inclusive não é um dos organizadores da semana, mas contribuiu com aquele poema chamado Os Sapos, que tirava uma onda com os autores parnasianos, ridicularizando os autores parnasianos. Vale lembrar que essa primeira fase também teve alguns manifestos, e um dos mais importantes é o manifesto da antropofagia, que foi redigido pelo Oswald de Andrade, com parcerias aí de Raul Bopp e Tarsila do Amaral. 1928 é o ano desse manifesto. E qual a proposta? Deglutir, mastigar, engolir a cultura estrangeira, aproveitar o que tem de bom para contribuir com a arte brasileira. E justamente baseado nesse manifesto
nós iremos responder uma questãozinha que caiu no Enem de 2017 e que vai abordar essa temática da primeira fase do modernismo. O Enem gosta muito de questões com imagens, o Enem gosta de questões com textos, e aí então por isso mesmo nós iremos tratar dessa questão que vai aparecer na tela agora. Em 2017 caiu essa questão que tem uma obra do artista baiano Rubem Valentim. Olha para essa obra aí direitinho, pessoal. Perceba que essa é uma obra que utiliza várias características vanguardistas, não é isso? Você verifica que ela parece muito mais uma colagem, ela é abstrata e ela tem fortes influências, vamos assim dizer, da arte abstrata, do cubismo e das colagens vanguardistas. E aí o texto diz assim, pessoal: Rubem Valentim apresenta emblema que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, vocês têm que atentar para esse enunciado aí em que fala signos de religiões afro-brasileiras. Exatamente, pessoal. A gente tem que entender que ele fez referências às religiões de matriz africana. Professor, mas eu não estou enxergando. Na verdade fica um pouco difícil, porque dentro de uma sociedade preconceituosa como a nossa, as simbologias relacionadas às religiões de matriz africana, elas são muitas vezes esquecidas, não é isso? Mas você atente aí. Veja novamente a imagem. Na imagem tem uns martelinhos, não é? Isso aí representa, pessoal, o martelo de Xangô. Percebam que abaixo aí na imagem tem um arquinho também. Esse arquinho representa, pessoal, o arco de Oxóssi. Ou seja, são representações simbólicas de matriz africana, ok? Vamos ler o restante da questão. Volta aí para a questão. Se transformam em um produto, uma produção artística. Então, olha só, ele disse que, baseando-se em signos da religião afro-brasileira, se transforma em uma produção artística. A obra emblema, 78, relaciona-se com o modernismo em virtude de quê? Porque essa obra deve ser classificada como uma obra modernista. Aí, galera, a gente volta à teoria, não é? Eu falei para vocês que em 1928, o Oswald de Andrade propôs uma deglutição da cultura estrangeira. Então, vamos lá. Se eu pego elementos da cultura vanguardista, que é a cultura estrangeira, e eu incluo nesses elementos coisas brasileiras, eu estou propondo uma união, né? E aí lembra a frase famosa de Oswald de Andrade: só a antropofagia nos une. No sentido de que, pessoal, seria necessário misturar a cultura estrangeira, ou seja, vanguardista, com os elementos brasileiros para fortalecer a arte brasileira. E aí então a gente acha facilmente a resposta desta questão, porque estamos falando de antropofagia oswaldiana, elemento vinculado à primeira fase do modernismo, ou seja, as influências vanguardistas incorporadas à cultura nacional. Beleza? Vamos às alternativas. Letra A. A letra A diz assim, ó: simplificação de formas da paisagem brasileira. Epa, epa, epa. Galera, não são formas da paisagem, são formas da cultura. Então, descarte essa alternativa. Letra B. Valorização de símbolos do processo de urbanização. Olha só, bem que no modernismo nós teremos muito isso. Você vai ver em muitas obras da Tarsila do Amaral, chaminés, automóveis, que fazem referência a essa condição, por influência até do futurismo. Mas para este quadro aí, que seria um texto visual, não cabe. Tá errada a letra B. Letra C. Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Aí é massa, né, galera? Fusão, que é justamente o que propõe a antropofagia. Eu vou me alimentar de elementos da cultura estrangeira para me fortalecer e aí então fazer uma arte de maior qualidade, uma arte que possa chegar e se expandir pelo mundo inteiro. Marca aí letra C, que é a letra correta, meu povo. Mesmo assim eu vou comentar a letra D e a letra E. Letra D, se liga aí. Alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. Galera, não tem nenhuma alusão a nenhum elemento da bandeira nacional. Então, na verdade, a gente não pode nem cogitar essa alternativa. Então, descarta aí a letra D. A letra E diz assim: composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Muita gente pensa que essa é a alternativa correta, galera. Porque tem verdadeiramente, vamos assim dizer, essa simetria na obra, não é? Que é uma marca da obra do Rubem Valentim, viu? A busca pela simetria. No entanto, pessoal, não está relacionada à miscigenação racial, e sim à mistura cultural. Não é racial, é cultural, beleza? Portanto, marca aí letra C,
que é um tipo de questão que eu acredito que pode ser abordado no Enem 2019, tá certo? Esta foi a dica do professor Beto Brito. Não esquece, se inscreve no canal, fortalece a literatura e valeu a todos os meus parceiros que convidaram para participar desse maravilhoso aulão. Detona, fera!